Olá, sou o professor Edson Cidião e é uma grande honra estar aqui dentro dessa teleaula para trabalhar mais um conteúdo de importância em saúde, né, e especial a temática de hoje, ela é extremamente atual e a gente já vai perceber aí pelo conteúdo de extrema importância e preocupação aí para toda a humanidade aí ao longo dos séculos, né? Hoje nós vamos trabalhar especificamente com agentes emergentes e reemergentes, e nós poderíamos até substituir o título também por doenças emergentes e reemergentes, né? E o nosso objetivo principal é entender o porquê que essas doenças, novas doenças, principalmente infecciosas e parasitárias, estão surgindo aí, né, principalmente em um período de extremo avanço dentro da tecnologia em saúde. Por que nós ainda continuamos a, infelizmente, ter que enfrentarmos epidemias de novos agentes infecciosos e parasitários, e por que algumas doenças que deixaram até um bom tempo de ter impacto dentro do aspecto epidemiológico, por que elas estão ressurgindo, né, e qual é o papel nosso como profissional de saúde dentro do controle dessas infecções, dessas parasitoses. Tá? Então é importante considerarmos esses aspectos, como as transformações da sociedade impactam aí no surgimento ou no ressurgimento desses agentes. Tá? E aí eu gostaria de começar convidando aí a vocês observarem bem essa imagem, né, da apresentação. Esse quadro, o nome dele é O Triunfo da Morte, né, foi pintado pelo pintor belga Peter Bruegel em 1562, portanto, durante a Idade Média, e ele tentou expressar aí todo o terror, né, todo o medo que era gerado aí pela peste, né, dentro desse período, né? Então foi dos agentes infecciosos com maior impacto dentro da humanidade, com milhões e milhões de mortos, né, especificamente por esses agentes. E esse quadro tenta expressar justamente aí esse período terrível pela qual a humanidade passou. E no próximo, um segundo convite que eu vou fazer a vocês, né, de observação, você tem aí o quadro chamado A Pestilência, né, pintado aí pelo pintor suíço Arnold Brückling, que viveu entre 1827 e 1901, também demonstrando aí o quanto a morte estava próximo da humanidade, e especificamente aí provocada por agentes infecciosos e parasitários, né? Então, essas duas obras, elas nos levam a refletir o quanto a humanidade ela tem combatido, né, agentes infecciosos e parasitários, como sendo realmente o principal agente ceifador de vidas, né? E e é a pergunta que eu faço agora inicial, né, por que em 2019, né, nós estamos vivendo uma época em que agentes infecciosos, como o caso aí do sarampo, né, a doença viral, por que ela tem retornado aí e voltado a ser um problema de saúde pública? Já, para se ter uma ideia, nós já temos no Brasil, até o dia de hoje, cerca de 400 mortes, né, confirmadas, 14 mortes confirmadas pelo vírus. E por que nós estamos voltando a ter que enfrentar uma virose que já há tempo poderia ter sido erradicada, já que a sua vacina é extremamente eficaz, né? Então, hoje a nossa reflexão, que eu proponho refletirmos exatamente sobre isso e sobre como nós podemos enfrentar, né, esses novos agentes que com certeza surgirão, né, e aí a gente vai perceber que consequência das nossas transformações da sociedade, seja pelo lado bom ou ruim, né, como é que nós podemos nos preparar para esses novos desafios que nós nem sabemos ainda quais serão. Então esse é um ponto de reflexão do tema de hoje, tá? Deixar bem claro que esse é um projeto de extensão, em parceria com o Telesaúde, promovido pela Faculdade de Estado do Estado de Goiás, né, em educação continuada em saúde, em especial voltado aí para a assistência farmacêutica. E aí é uma teleaula distinta, diferente, mas de extrema importância, né, claro, sobretudo também para o profissional farmacêutico. Okay? Qualquer dúvida, eu deixo o meu e-mail, cidião@gmail.com, e nós temos aqui também o espaço para tirar possíveis dúvidas, já que essa aula, quem estiver acompanhando ela online, eu estou à disposição,
de vocês. Ok? Então vamos iniciar exatamente descrevendo um pouco sobre o impacto desses agentes emergentes e emergentes, né, para a humanidade, né? Então, entre o século passado e o início atual, né, nós temos observado aí diversas epidemias, ou ressurgindo ou surgindo como novas, né? E aí nós temos, né, no Brasil especificamente, enfrentado ondas de epidemia. O cólera, que veio do século passado, mas nós temos situações que adentraram esse século. O sarampo, que é o mais recente para nós agora nesse momento. Nós temos aí a dengue, o vírus do dengue, novos vírus, né, como variedades do vírus influenza, a tuberculose, uma infecção bacteriana, ressurgindo com um agravante de resistência microbiana, praticamente a todos os antibióticos que nós temos no mercado, né? E aí provocando uma onda de morte de pelo menos 1 milhão de mortes por ano em todo o planeta. E, é claro, todas as doenças oportunistas associadas, né, ao vírus da AIDS e a AIDS, né, o vírus HIV e a AIDS, especialmente concentrados aí no continente africano, mas mostrando aí que nos últimos anos nós temos aumentado o número exatamente por mudança no comportamento e mudança principalmente como o homem tem visto e tem se preocupado com essa doença. Então, isso tudo tem impactado no aumento, na flutuação dos números de casos ao longo do ano, né, aspectos epidemiológicos, certo? E só para se ter uma ideia da importância econômica desses agentes, né, nós temos, para você ter uma ideia, uma corrida contra o tempo, né, e uma corrida financiada para a produção de vacinas e de métodos de controle desses novos agentes, né, e, é claro, também o controle dos reemergentes. Então, eu trouxe para vocês aí uma pequena reportagem aí, atual agora do dia 13 de novembro, que mostra, né, uma premiação para um grupo específico que desenvolveu, né, candidatos que desenvolveram a vacina para o vírus Marburg, que é um vírus que provoca uma febre hemorrágica, né, 100% letal. Então, esse grupo foi premiado com 35,7 milhões de dólares, exatamente por ser um ótimo candidato, né, à vacina. Então, isso realmente está no foco primordial das autoridades de saúde e, claro, também foco na OMS, Organização Mundial de Saúde, a importância, a gente vai ver isso ao final da nossa apresentação. Mas é claro que a gente precisa agora conceituar, né, o que são doenças emergentes e reemergentes, o que são esses agentes emergentes e reemergentes, quais são eles, quais são os principais e que impactam aí os nossos números, principalmente no Brasil, né? Então esse conceito que se tem é um conceito que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né, na qual ele coloca que doenças emergentes são aquelas que não tinham significado no passado, e aí é quando a gente se coloca no passado, um passado principalmente com relação a números epidemiológicos, e que em um determinado momento, por algum motivo que nós vamos conhecer, alguns motivos que nós vamos conhecer, esses agentes passaram a ter importância médica, em especial ou provocando surtos epidêmicos ou provocando pandemias, né? Em 1992, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos definiu essas enfermidades emergentes como sendo aquelas cuja incidência tem sido aumentada desde há 2 décadas atrás, ou seja, de 20 anos para cá, certo? Importante que considerar que esses agentes podem não ter uma importância médica humana, mas muitos eles tinham importância veterinária e por algum motivo eles pularam a barreira e passaram a se tornar também agentes infecciosos ou parasitários em humanos. Então isso é importante considerar que muitos possuem essas características. Quando nós classificamos por agente etiológico, né, nós temos aí vários exemplos, né, que eu queria deixar para vocês, né, de agentes emergentes, como é o caso ainda considerado como agente emergente, apesar de termos mais de 20 anos, né, o vírus HIV, ele é um agente, né, e a AIDS em si é considerada ainda uma doença emergente, né, provocada por vírus. A febre hemorrágica do Ebola, e aí dentro das febres hemorrágicas nós temos diversos vírus que são considerados emergentes,
né, como é o caso do vírus Marburg, que eu já citei anteriormente, vírus sabiá, febre hemorrágica argentina, venezuelana, boliviana, a hepatite C, a hepatite D e o vírus da hepatite GB, a síndrome pulmonar por antavírus, né, que já teve importância aí na última década no Brasil, em especial naquelas localidades de transição da zona silvestre para a zona rural, para a zona urbana, em especial regiões que foram utilizadas para implantação de condomínios fechados. Então nós tivemos alguns casos ligados a isso. Importante aí considerar, por exemplo, o Distrito Federal, onde nós tivemos alguns casos de antavirose na década passada, exatamente nessa relação. O vírus influenza A, em especial a variedade H5N1, a enfermidade diarreica provocada pelo rotavírus e o eritema infeccioso. São todos exemplares virais. Mas quando nós passamos para a classificação por doenças infecciosas provocadas por bactérias, nós também temos, né, diversos exemplos, né? A erquiliose, as enfermidades provocadas por Campylobacter e Escherichia coli, em variedades multiresistentes a antimicrobianos, as legioneloses, as gastrites provocadas pelo Helicobacter pylori, né, e o síndrome do choque tóxico, né, provocado em especial pelos Staphylococcus aureus, né, em especial a gente vai comentar um pouco mais sobre essa síndrome logo à frente na apresentação, mas é importante considerar que essa infecção, na verdade, é uma intoxicação provocada por uma mudança no comportamento aí do ser humano, especialmente uma nova tecnologia, e como essa tecnologia ela está relacionada ao surgimento de uma infecção. É importante considerar esse sentido. Por protozoários, né, nós temos aí as criptosporidioses, as ciclosporiases, a blastocistose e as microsporidioses, que hoje já são classificadas como fungos, né, por uma espécie de micose, né, que mais ainda didaticamente tem sido trabalhado dentro da parasitologia, mas que sofreu essa reclassificação para micose. É importante ser considerado. Já o termo reemergente, doenças reemergentes, são aquelas que já tiveram importância no passado, né, foram controladas de certa maneira, foram quase que erradicadas ou diminuíram a sua incidência, não tendo então tanta importância à saúde pública, mas por algum motivo elas retomaram sua importância, principalmente aumentando a sua incidência, sua frequência e sua prevalência, né, nos últimos 20 anos. Então isso é importante ser considerado. E aí exemplos, né, por vírus dengue, sarampo, a enfermidade rábica, né, febre amarela, né, por bactérias o cólera, difteria, fascite necrotizante, leptospirose, peste, né, e a tuberculose, é claro, talvez a de maior impacto dentro da saúde pública mundial. Né. E por protozoários, né, a malária, que continua tendo muito impacto, especialmente na região norte do país, a toxoplasmose, na qual é uma doença que nós estimamos aqui no estado de Goiás com uma prevalência superior a 70% da população, né, com a infecção, com a parasitose crônica por toxoplasmose, a isosporise, que é um exemplo de protozoário que tinha importância em especial em animais, mas que passou a ter importância também em humanos, em especial linkado à AIDS, por ser uma parasitose oportunista, e a doença de Chagas, aí, por inúmeros fatores, por diferentes formas de transmissão, seja vetorial, por diferentes vetores, seja por outros caminhos, especial aí a infecção por ingestão do agente biológico ligado aí ao consumo do açaí. É importante considerar esse aspecto. Né? E uma dúvida, né? Por que essas doenças, por que esses novos agentes, eles surgem, né? E se nós sabemos o porquê surgem, como evitar esse surgimento? E aí eu trouxe para vocês um pequeno esquema mostrando, né, tentando mostrar para vocês, olha o quanto essa balança, na verdade, ela não está equilibrada, ela está desequilibrada. Só para se ter uma ideia, né? Na última metade do século passado, o homem conseguiu simplesmente erradicar uma única doença, a varíola. Por outro lado, exatamente, né, é importante considerar, através de processos de vacinação. Por outro lado, a quantitativo de doenças que surgiram, né,
desequilibra um pouco essa balança, e claro que à frente está a AIDS, né? É importante considerar nesse sentido, com milhões de mortes provocadas aí por essa infecção. Então, nós estamos perdendo realmente a corrida e a balança está extremamente desequilibrada. E se nós considerarmos especificamente as infecções sexualmente transmissíveis, né, a nova denominação, há 40 anos atrás nós tínhamos praticamente 4 infecções, né, com especial atenção para a sífilis, mas hoje nós temos inúmeras infecções sexualmente transmissíveis. Então, até mesmo toda a campanha que nós tivemos de conscientização com relação às infecções sexualmente transmissíveis, todo o programa de controle, ele não foi suficiente para evitarmos aí esse surgimento, esse boom de novas infecções sexualmente transmissíveis que atingiram a humanidade de 40 anos para cá, certo? Isso é um importante fato a ser considerado. E, em especial, a gente tem aí, né, um pequeno resumo sobre as mudanças no comportamento humano que podem explicar, talvez não de forma integral, mas em parte o porquê do surgimento ou ressurgimento de algumas doenças, né? Então, exemplo claro aqui, né? Então, novas doenças que surgiram, como a AIDS, a criptosporidiose humana, a ciclosporíase e a microsporidiose, que são doenças oportunistas ligadas à AIDS, mas não só à AIDS, né? Hoje, por dar um exemplo bem claro, né, com a evolução do tratamento imunossupressor, que são extremamente importantes para várias e várias doenças, expõem pacientes a esse tipo de agentes, né? Em especial aí, pacientes transplantados ou pacientes que necessitam, por uma situação de doença autoimune, fazer uso de drogas imunossupressoras. Esses pacientes eles estão susceptíveis a esses agentes oportunistas. É importante considerar. Nós temos aí uma nova distribuição geográfica para várias doenças. Importante considerar que hoje, com toda a revolução do transporte mundial, com a velocidade e com a facilidade que nós temos de nos transportarmos para diferentes áreas, com uma velocidade, né, isso permitiu que as barreiras geográficas, elas não existem, né? Na verdade, elas se quebraram e hoje nós temos aí diversos agentes infecciosos parasitários se disseminando por todo o planeta nesse sentido, né? É o caso da malária, doença de Chagas, né? E várias infecções relacionadas aos processos de migração, movimentos migratórios. Nós temos novas populações sob risco, populações de transplantados ou populações que não estão protegidas por esquemas de vacinação, e é o que a gente tem observado, por exemplo, nesse ressurgimento do sarampo, né? O sarampo ele está agora se manifestando em uma população que não se submeteu às campanhas de vacinação que nós tínhamos no passado. Então, nós temos novas populações sob risco. E é importante considerar também populações que não possuem conhecimento, e a educação, eles não foram educados para se preparar como gerações mais antigas, né? A gente pode observar, nesse sentido, o aumento no caso de números de pacientes infectados pelo vírus HIV, portanto, potencialmente com AIDS, nos últimos anos, população jovem, que não foram educados e não estavam não cresceram exatamente com o temor do vírus da AIDS e, consequentemente, tem uma certa dificuldade no controle, no uso de preservativos que poderia evitar essa infecção. Então, a gente tem observado, né, que esse comportamento e o desconhecimento e a desinformação auxilia aí no crescimento, no impactando aí o número de casos nesse sentido. Novas armadilhas para velhos problemas é o caso do choque séptico, né, provocado pela Pseudomonas folliculitis, né, isso relacionado em especial a novos tratamentos em saúde, em especial tratamentos invasivos, novas faces para velhas doenças, como o caso do sarampo e do botulismo, novos nichos ecológicos para velhos problemas, né, como é o caso aí da Pseudomonas osteomielitis críptica, né, provocada aí, em especial infecções por lesões ósseas, né, então seria a osteomielite gerada por fraturas expostas, principalmente
entre pacientes que tiveram acidentes automobilísticos, em especial por motocicletas, e novos modos de transmissão, como é o caso da raiva através de transplante corneal, e as doenças por prions, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, né, em receptores de hormônios do crescimento, ou relacionados ao uso de cosméticos, cuja a base desse produto é de origem animal, contaminada por esse vírus, por esse prion, né, isso é importante considerar. Então, são algumas das explicações que nós temos. Claro que não, o nosso objetivo não é totalizar essas oportunidades, mas é mostrar e refletir para que a gente possa estar atento aí às mudanças de comportamento da sociedade e essa relação. E o objetivo agora é aprofundar um pouco mais nessas razões, né, dando exemplos a vocês de situações para que a gente realmente possa, no futuro, estar preparado aí para novos desafios, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui são razões que explicam o surgimento ou ressurgimento de doenças emergentes, né? Sejam elas boas ou más, considerando aí o nosso objetivo, né? Então, por exemplo, uma boa razão é o desenvolvimento da tecnologia médica, né? Desenvolvimento de novos medicamentos, aumento da eficiência, em especial das drogas imunossupressoras, que colocam aí pacientes que utilizam essas medicações, de certa forma, expostos a agentes oportunistas, muitas vezes estando presentes, né, dentro da nossa própria microbiota, né? Então, isso é uma situação interessante, né? Então, quanto mais avançado, né, maior são os riscos que esses pacientes podem vir a ter. Então, é importante que a utilização dessas drogas ou dessa terapia, ela deve ser sempre vir acompanhada do risco, na verdade, de uma prevenção a infecções ou parasitoses oportunistas nessa situação. Uma outra situação, e aí é claro que isso está muito claro para nós, é mudanças ambientais, né, que são provocadas aí, em especial para o aumento, né, da produtividade agropecuária. Isso tem se refletido, né, em mudanças ambientais climáticas e, consequentemente, na mudança do comportamento de vetores e de agentes etiológicos, né? Então, nós temos observado o aumento, né, na verdade, uma disseminação desses vetores em áreas que não tinham a presença desses vetores e, consequentemente, da transmissão de diversas infecções e também de parasitose, em especial malária, leishmaniose, em especial também gostaria de colocar acidentes com animais peçonhentos, né, especialmente cobras. Nós temos visto regiões onde há um aumento da incidência do registro desses acidentes pela presença desses animais em decorrência das mudanças ambientais. Isso é importante ser considerado. E é claro que nós não temos como prever aí como será o futuro se essas mudanças ambientais se tornarem tão agudas e como tem sido aí nos últimos anos, né? Então é importante termos estudos que possam prever a situação e, claro, que esses estudos possam servir como fonte de orientação para políticas de preservação ambiental. Isso é importante ser considerado, né? Uma política sustentável, isso é o ideal. Alterações demográficas e, é claro, alterações de comportamento humano, né? Então é importante considerar que, diferente do século passado, hoje a maior parte da humanidade está vivendo em grandes centros urbanos que, pelo crescimento acelerado, né, não foi possível, por exemplo, garantir o acesso ao saneamento básico a todas as populações, né? O aumento da poluição ambiental, em especial a poluição do ar, tudo isso tem impactado aí no surgimento desses novos agentes, né? Em especial aí temos que considerar o aumento das parasitoses intestinais em decorrência dessa carência de saneamento básico, certo? Então isso é importante considerar. Em especial, rotavirose é um outro agente extremamente importante a ser considerado nesse sentido. E aí eu gostaria também de deixar bem claro que nós temos uma situação de risco, em especial para a tuberculose, né? Nossa população, ela vive dentro de centros urbanos cada vez mais em ambientes fechados, de pouca circulação e troca de ar, certo? E isso pode facilitar a transmissão
do Mycobacterium tuberculosis, já que esse agente ele pode ficar suspenso no ar por algumas horas, facilitando aí a sua transmissão. Isso é importante a ser considerado, né, dentro desse nosso novo comportamento. A mudança também de comportamento sexual, né, isso incidiu em aumento das infecções sexualmente transmissíveis, né, em especial é importante considerar, nós vimos isso muito dentro da década de 80, né, onde principalmente com o surgimento da AIDS, né, nós vimos um aumento considerável de infecções entre pacientes homossexuais do sexo masculino, mas esse comportamento nós temos visto agora, diferente, isso é importante considerar, nós temos visto um aumento nos últimos anos, especial entre pacientes heterossexuais de idades mais jovens, exatamente porque eles não têm o conhecimento e a educação necessária para evitar essas infecções. Então, é importante considerar que estão tendo comportamentos mais livres, entretanto, o processo de segurança dessas relações não é tão seguro e, consequentemente, a gente tem observado esse aumento em casos de infecções sexualmente transmissíveis, essas que já foram no passado de importância, como no caso da sífilis, mas têm se tornado importantes novamente. Então, isso é importante considerar. Outro item importante é, claro, o uso de drogas ilícitas e, consequentemente, o compartilhamento de seringas. Isso foi de uma extrema importância ao longo da década de 80, mas ainda, infelizmente, tem impactado na disseminação de doenças transmissíveis, agentes transmissíveis, seja ele sanguíneos, virais, bacterianos. Tá? Isso é importante considerar. Aqui um detalhe importante que eu quero esclarecer, né, é que a evolução tecnológica, né, o uso de produtos industrializados, podem vir a fazer com que a humanidade esteja exposta ao novo agente. E aí o exemplo que eu queria deixar para vocês, né, é a evolução do uso, por exemplo, do Tampax, né, do absorvente vaginal, né, e aí explicar bem claramente, porque esse uso ao longo da década de 70, nós tínhamos um produto revolucionário que permitia que a mulher poderia, durante todo o seu ciclo menstrual, permanecer com um único produto. Né? E esse produto, ele na verdade se transformava em uma espécie de meio de cultura, né, em especial para o Staphylococcus aureus, e consequentemente a toxina produzida por essa bactéria ali presente dentro desse tampão, ela era absorvida, né, pela mucosa vaginal, caindo na corrente sanguínea, provocava ali um choque tóxico que poderia levar à morte. Né? Então, foi um produto revolucionário desenvolvido, entretanto, o impacto que se provocou não estava sendo previsto. Né? Então, isso é um fato importante. Né? Dali para frente, né, produtos de introdução, eles deixaram basicamente de serem utilizados, ou quando eram utilizados, eles tinham, né, um prazo, né, de validade muito menor, uma recomendação de uso muito menor, e os absorventes externos passaram a ser os mais comuns a serem utilizados. Então é importante que nós podemos prever que produtos industrializados e inovadores, eles podem vir a provocar danos à saúde, e isso precisa ser observado também nesse sentido. Algo extremamente atual, né, os movimentos migratórios, em especial o aumento de número de refugiados em todo o planeta, tem contribuído, é claro que uma população, né, que está carente de assistência à saúde, tem aumentado a disseminação, em especial aí do dengue, do cólera, do febre amarela, e no Brasil, em especial na região norte, né, do sarampo, já que a variedade é a mesma variedade encontrada ali em pessoas oriundas da Venezuela. Mas aí, em especial, na região norte, o sarampo tem vindo, né, e isso a gente tem demonstrações através de estudos da variedade viral da Venezuela, mas na região sudeste, a variedade do sarampo é uma variedade europeia, o que se mostra aí uma correlação com o turismo. Então, isso é importante a ser considerado, certo? Então, isso é um fato importante. Claro que a pobreza, a desigualdade social, o desemprego e a globalização também são razões para a disseminação das doenças. E aqui eu cito David Shatter, né, que gerenciou o CDC,
na década de 90, que coloca que é importante considerar que a saúde do indivíduo é melhor assegurada pela manutenção melhora da saúde de toda a comunidade. Então, nós vamos ter saúde individual se a saúde coletiva for garantida. E o mesmo David Shatter coloca que cada centavo, né, investido em saúde deveria ser investido no saneamento básico, porque o impacto provocado aí na prevenção de doenças seria de extrema importância. Né? Sendo mais objetivo aqui, para nós, né, outra razão é o constante colapso nos serviços de atendimento à saúde pública, em especial na deficiência de saneamento básico, na cobertura vacinal e no sucateamento de serviços de saúde. Então, isso impacta no ressurgimento e na continuidade de agentes infecciosos e parasitários. E vocês que estão na ponta, lidando diariamente aí com a nossa população dentro dos nossos serviços em saúde, são ferramentas chaves, né, a reversão desse processo, isso é importante ser considerado. A mudança em toda a produção de alimentos, de produtos industrializados e de alimentos que vão impactar na higienização desses alimentos, claro que isso impacta também, em especial aí, um exemplo, dou a vocês a encefalopatia espongiforme, o mal da vaca louca, né, a doença da vaca louca, na qual nós temos uma dificuldade em observar animais que possam estar contaminados e na separação desse material. Mas aqui deixaria como exemplo também os casos de teníase, onde nós podemos observar, né, o cisticerco bovis ou cisticerco celulose como agentes causadores da teníase e são disseminados aí por alimentos que não passaram por um processo de vigilância sanitária, então isso é importante ser considerado, certo? O uso inadequado e inapropriado de antibióticos, mas eu amplio para o uso irracional de medicamentos, mas os antibióticos em especial porque eles podem vir a selecionar cepas resistentes de micro-organismos, sejam eles virais, fungos, bactérias ou protozoários, né, isso é importante a ser considerado, e especial preocupação para a tuberculose, a massificação de viagens intercontinentais. Então, hoje, você pode rodar o planeta, né, em poucas horas e, consequentemente, você pode disseminar agentes infecciosos ou vetores. Né? Foi assim que a cólera, por exemplo, se introduziu nas Américas, né, no final do século passado, não só pelo marítimo, mas também aí por via aérea, certo? E aí, um outro exemplo que eu deixo para vocês é como o SARS, em 2010, se disseminou rapidamente, em cerca de uma semana, por todos os países, né? Ou seja, a gente observou os primeiros casos sendo relatados, né, na Ásia, mas em uma semana nós tínhamos aí casos, inclusive com mortes, né, focos de transmissão, mortes no continente americano, em especial no Canadá, né? O aumento generalizado da miséria e de populações que não têm acesso a conhecimento e serviços em saúde, isso é importante ser considerado, ou seja, portanto, populações cada vez mais susceptíveis a esses agentes, né? A fome e o crescente abandono das políticas universais que possibilitam acesso à educação e à saúde pública, então eu reforço esse processo, né? Guerras e emprego de armas biológicas, né, como é o caso do antrax, botulismo, e aí é o risco do ressurgimento da varíola, entre outras, também são itens. A intolerância, o estigma, o preconceito, e não só a falta de informação, mas a desinformação que nós temos observado, especialmente disseminado pelas redes sociais, né, e a gente tem observado aí hoje, né, pessoas, famílias se recusando a adotar o esquema de vacinação para as suas crianças, exatamente fruto da desinformação. Isso tudo tem contribuído, né, e vai contribuindo cada vez mais com esse processo. Os processos de mutação que são naturais dos agentes infecciosos e parasitários também é outro item a ser considerado. E frente a todo esse processo, em todas essas razões, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, juntamente com a OMS, estabeleceu algumas metas para esse nosso século, para que pudéssemos aí controlar esses agentes infecciosos emergentes, infecciosos parasitários emergentes e reemergentes. E aqui eu destaco 4 importantes, né? O fortalecimento das redes nacionais de vigilância epidemiológica, né, em especial aí para o controle, né, dos nossos
das nossas divisões, né? Uma criação de uma infraestrutura nacional e regional para estimular os sistemas de alerta dentro da vigilância epidemiológica, seja ela temporário ou de resposta rápida a ameaças, né? E o Brasil tem um importante trabalho com relação a esse serviço de vigilância epidemiológica, né? E é importante considerar que é necessário um compartilhamento dessa infraestrutura, não só nacional, mas internacional, para que os países possam se auxiliar dentro desse processo. Então, é importante considerar essa estratégia. Impulsionar a investigação aplicada nos campos do diagnóstico rápido, epidemiológico e prevenção, e aí envolve a ciência. Se nós não tivermos investimento em ciência, né, nós vamos pagar muito caro, né, porque não vai adiantar, esse custo vai ser muito maior, e esse custo não vai ser só financeiro, mas vai ser o custo em vidas, se nós não tivermos a ciência aplicada aí na prevenção, seja ele no diagnóstico, seja ele nos aspectos epidemiológicos para esses novos agentes, né? Então é importante que a população tenha esse conhecimento e garanta, exija dos nossos governantes a aplicação de recursos para o investimento científico nesse item. E, é claro, o fortalecimento da capacidade regional para a execução eficaz de estratégias de controle e prevenção. Essas estratégias passam por capacitação contínua dos nossos profissionais de saúde, o que está acontecendo agora nesse momento, e a replicação desse conhecimento para a nossa população. Isso aí é fundamental para o controle desses agentes. Tá? Eu deixo para vocês aí uma sugestão de leitura, um livro de Laurie Garrett, que é uma jornalista aposentada da CNN, que cobriu em todo o planeta, desde a década de 70 do século passado até o início dos anos 2000, diversas epidemias de agentes emergentes e reemergentes. Então, cada capítulo é trabalhado especificamente uma experiência que ela teve, e aí envolve, tem interessante, na década de 70, um capítulo dedicado ao Brasil, né, e à epidemia de meningite que nós tivemos na década de 70. Então, uma dica para vocês de leitura, para poder complementar esse conhecimento, e deixo, claro, né, estou à disposição para possíveis dúvidas, e deixo o meu contato, reforço o meu contato para vocês, estou à disposição, né, cidião@gmail.com, inteira disposição para possíveis dúvidas, dicas aí, pedidos de teleaula, de temas que vocês queiram trabalhar, voltados para educação em saúde, educação em assistência farmacêutica, né? E, claro, gostaria de agradecer aí a instituição que permitiu que eu estivesse hoje aqui dentro desse trabalho, não só a Estácio, mas também a parceria aqui de todo o projeto de telesaúde. Né? E gostaria de fazer um pedido a todos vocês que conheçam o projeto, participem desse projeto, estimulem a participação, disseminem essa informação entre os colegas de saúde e a população, para que a gente tenha um projeto cada vez mais forte e contínuo em busca de uma saúde de qualidade. Então, tenham aí um grande dia, né, e estou à disposição, inteira disposição de vocês. Muito obrigado.